e toda a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei até que tenha se cumprido o que eu tenho dito. Hoje eu quero falar com todos vocês a respeito de um homem chamado Elias. Elias, que no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, ele era um dos moradores de Gileade, simplesmente um morador daquela região, e ali foi implantado por um rei chamado Acabe a idolatria em Israel. O Elias, ele sendo uma pessoa de Deus, ele não aceitou aquilo. Ele disse: vive o Senhor Deus, que durante 3 anos e 6 meses não haverá chuva sobre Israel. A partir daí, Deus acatou essa determinação de Elias, Deus foi com essa palavra e Deus começou a cuidar dele, até o momento em que ele foi sustentado pelos corvos, ele bebeu do ribeiro de Querite, ele foi alimentado por uma mulher, a viúva de Sarepta. Depois o Elias, ele fez um desafio e desafiou os profetas de Baal, pois Israel estava prostrado diante da idolatria. Quando ele fez esse desafio, ele fez 2 holocaustos. Os profetas de Baal clamaram e não tiveram resposta, porque o Deus que respondesse com fogo seria o Deus de Israel. Elias então pegou água e molhou todo o holocausto. Ele havia feito até um rego em volta, para mostrar que não havia nenhum truque naquela resposta que ele teria de Deus. Porque desde o passado existem pessoas que acham que esses milagres que acontecem não existem, que são truques, que são pessoas pagas. Mas essas pessoas são pessoas incrédulas e, infelizmente, não deixarão de existir. Bom, o Elias ali invocou o Senhor Deus. Deus mandou um fogo e lambeu até a água que estava em volta naquele rego. Só que esse profeta que foi tão usado por Deus, este profeta que teve esse, vamos dizer, o ápice dele, né, na história diante do Senhor, ele depois passou a ser perseguido por uma mulher chamada Jezabel. A Jezabel, para você entender, ela era conhecida como mãe da prostituição. Era a esposa do rei Acabe, o qual tinha implantado a idolatria em Israel. O Elias, para escapar com vida, ele foi e ele começou a cometer alguns erros. O primeiro erro que ele cometeu está no versículo 3, que diz assim: o que vem de Elias, que Jezabel vinha contra ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Bom, Deus tinha colocado aquele moço nas mãos de Elias, para que aquele moço fosse preparado por Elias, para que aquele moço, ele tivesse na vida dele a formação de um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Mesmo se tratando do Velho Testamento, o Espírito de Deus agia, que era o poder de Deus, agia sobre essas pessoas. Bom, deixou ali o seu moço. Muitas pessoas, na hora da sua fraqueza, elas começam a abandonar as coisas. Tem gente que abandona o cargo que tem na igreja, abandona ministério, começa a abandonar, vai abandonando as coisas. E não é o caminho. Nós não devemos de abandonar, nós devemos de cumprir a nossa chamada. Ele, porém, foi ao deserto, depois de ter deixado seu moço, foi ao deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Guarde isso. Ele foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Meu irmão, a mensagem de hoje é: o zimbro, debaixo de um zimbro não é o teu lugar. Saia de debaixo desse zimbro. Esse zimbro foi lugar de desistência. Esse zimbro foi lugar de fraqueza. Foi lugar
de desejar a morte, foi lugar de depressão. E este não é o lugar que Deus tem para você. Este não é o lugar que Deus tem para a tua vida. Estava eu conversando com uma pastora de São Paulo, estava eu ali falando com ela desanimada, dizendo que estava sem forças, dizendo que não tinha mais aquele ânimo de fazer a obra de Deus como antes tinha. E eu disse para ela, veio no meu coração, eu disse: lembra de Elias, querida? Ela falou: lembro, pastor. Eu falei: Elias estava onde quando ele estava fraco? Debaixo de um zimbro. E o que ele sentiu debaixo do zimbro? A vontade de desistir, de largar tudo, de abandonar tudo, desistir de viver. Ele desejou a morte. E eu falei para ela: debaixo desse zimbro que você está, não é o teu lugar. Você se levante daí, porque Deus tem obra ainda com você. No versículo 5 diz que ele deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Ele deitou e dormiu. A pessoa que está dormindo é uma pessoa imóvel, a pessoa que não faz mais nada. Muitas pessoas estão assim, não estão fazendo mais nada, estão debaixo de um zimbro, estão com os braços cruzados por causa da fraqueza que estão enfrentando. Só que então Deus enviou um anjo que tocou e disse-lhe: levanta e come. Eu quero ser esse anjo na tua vida hoje, que está sendo enviado por Deus para tocar o teu coração com essa palavra e dizer para você: levanta-te e come. Se alimenta das Escrituras, se alimenta do pão de Deus, se alimenta da água de Deus. Se alimenta e se levante, porque Deus estava dizendo em outras palavras: Elias, esse zimbro aí, debaixo desse zimbro, não é o teu lugar. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Olha, tem casos que você está tão fraco, está tão fraco, que você vem, se alimenta e parece que nada aconteceu, mas você não pode desistir. Você tem que continuar a comer daquilo que o anjo está mandando para você. E no caso hoje, quem é o anjo? É o anjo da igreja, é o apóstolo, é o pastor, é o bispo, é aquela pessoa que traz o recado, é o evangelista, o presbítero, é aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que traz o recado este que vai te colocar aprovado sobrenatural. No versículo 7, o anjo não desiste de Elias e pela segunda vez toca em Elias e diz: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Elias estava na visão de que era o fim, de que tudo parecia perdido, mas Deus diz para ele: tem muita coisa ainda para fazer com você. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Em outras palavras, olha só, com a força daquela comida, foi com a força daquela comida, é com a força do evangelho, é com a força da palavra que você vai provar o sobrenatural. Porque não é normal uma pessoa caminhar 40 dias e 40 noites após comer simplesmente pão e beber um pouco de água. 40 dias e 40 noites Elias caminhou com a força daquela comida. Aquela comida foi um milagre, foi a revelação do Pai, foi a comida dada pelo anjo, a comida dada por Deus a Elias. Querido, querida, seja você pastor, seja você obreiro, seja você bispo, seja você apóstolo, seja você evangelista, seja você evangélico de qualquer denominação, está na hora de você se levantar, está na hora de você comer, está na hora de você fazer a vontade de Deus. Se levanta, porque tem muito cumprido o teu caminho. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Eu ouvi uma frase no Facebook, estava escrito assim: não é que Deus está em silêncio, é que a tua Bíblia vive fechada. Se a tua Bíblia vive fechada, Deus ele estará em silêncio, porque Deus fala pela comida dele. Levanta-te, meu irmão, coma este rolo, este livro, essas palavras que Deus
tem dado para você. E com a força da palavra é que você vai vencer, vai ter o sobrenatural no teu casamento, nas tuas finanças, na tua vida profissional, na tua vida sentimental, no teu ministério, enfim, na tua empresa, nos teus negócios, em todas as áreas da sua vida. Por isso, se levante, vá para a igreja, vá comer a palavra de Deus, vai buscar a Deus, vai se alimentar no espírito da comida que o anjo está mandando para você. Tá certo? Tudo bem? E fica aqui também o meu convite para que você venha participar conosco domingo, 8 horas da manhã ou às 18 horas, às 6 da tarde, né? Aqui na Avenida Eduardo Elias Aran, 736, o seu ponto de encontro com a bênção de Deus, aqui na Igreja Evangélica da Família. Eu, apóstolo Paulo Roberto, quero orar por você. E você que está acompanhando esta mensagem no YouTube, né? Você pode também ter a opção, você que é de Limeira, São Paulo interior, você pode também ter a opção de ir até Limeira. Nossa equipe de fé atende em Limeira, na rua 8 de setembro, rua 7 de setembro, número 808. Rua 7 de setembro, número 808, no centro da cidade de Limeira, na IEFSP Limeira, Igreja Evangélica da Família, tá bom? Eu fico por aqui com esta mensagem, sei que Deus falou ao seu coração e venha fazer parte desta família, você também. Eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho, eu saí do poço e Ele é comigo.